Bom dia a todos. Meu nome é Clóvis de Albuquerque Maurício. Vim falar em nome do grupo que é formado por mim, pelo Pablo, Rodrigo, nossa orientadora Bianca Miarca, José Jairo e Juan Angel. Nós formamos um grupo aqui multidisciplinar. Além de multidisciplinar, também é formado por integrantes de diversos países, como Peru e Chile. Nós fizemos essa meta-análise, com essa revisão sistemática com meta-análise, a fim de falar sobre a rápida perda de peso e como isso afeta ou não em cima da performance em atletas de combate. E nós vamos discutir isso nesse artigo. Então, como uma parte da introdução, né, os esportes de combate eles têm essa característica de divisão tanto por idade quanto por peso. Então, são categorias com limite máximo de peso para as suas competições. E muitas vezes esses atletas de combate eles fazem perdas de peso no mais frequentemente de 3 a 5%, mas essas perdas podem chegar até 10% às vésperas da luta, a fim de ter uma melhora da sua performance, né, por acreditarem que eles vão ter essa superioridade física ou de desempenho por estarem mais leves, e também para conseguir ter uma adaptação maior a um peso mais alto e competir numa categoria mais baixa. E a gente visa, né, tem como objetivo com esse artigo, a gente discutir e verificar, observar e analisar os artigos que falam sobre a perda de peso e os efeitos que estes têm no desempenho físico dos atletas de combate. Então, nós vamos discutir força e potência, as suas mensurações, ao longo dessa revisão. Então, foram incluídos artigos de 1996 até 2021, todos na língua inglesa, publicados no PubMed, todos estudos originais e intervencionais. Foram incluídos, então, esportes olímpicos, né, que é o wrestling, taekwondo, judô e boxe. Estes tinham uma perda aproximada, uma faixa de perda de 3 a 7% de perda rápida, então isso significa que são menos de 10 dias para a sua perda de peso e mensuração das suas análises de desempenho. Nós consideramos apenas homens acima de 18 anos, trabalhos que envolvessem homens acima de 18 anos, e também, como metodologia, nós utilizamos para analisar a qualidade do artigo, né, o protocolo Testex. Então, foram incluídos no nosso material, no nosso trabalho, os artigos que englobaram esses critérios de inclusão e que não tiveram menos de 7 pontos, segundo essa análise de erros ou análise de qualidade de artigos. Então, inicialmente, nós temos como resultados, né, considerando perda de peso, uma vez que esses trabalhos eles mostram que houve perda de peso de forma significativa. Então, essa perda de peso é significativa a partir de 3%, né, dos trabalhos que nós observamos. E essa perda de peso de 3%, 3 a 5%, ela não impactou na performance desses indivíduos. Quando nós observamos o trabalho, por exemplo, do Seville e o OPIC, 2009-2015, nós não vemos modificação na força, né? Então, apesar de ter promovido perda de peso, esses indivíduos que participaram desses estudos, eles não tiveram um decréscimo na sua força. E outro trabalho também observado por Duceville e Reilly, 2009 e 2017, eles analisaram a potência, eles também não observaram um decréscimo nesta. Nós consideramos nessa tabela apenas esses 3 trabalhos, pois eles trabalharam com critérios, né, de variáveis similares. Então, isso é importante para nós utilizarmos como mensuração e comparação. Mas, a princípio, considerando força e potência, não houve redução dessas variáveis, né, de desempenho, visto a perda de peso. Quando nós fizemos um compilado maior com alguns outros estudos também trabalhando com variáveis ligadas a desempenho, ligadas à força e ligadas à potência, nós observamos que em seis artigos não houve decréscimo dessa variável de força e potência. Então, parece que
quando nós observamos a perda de peso rápida, 3 a 5%, que foram que esses artigos trabalharam, não houve decréscimo, segundo o resultado deles que eles apresentaram após a rápida perda de peso. Nessa tabela, nós fizemos um compilado maior, trazendo outras variáveis, e nós podemos observar que alguns artigos eles trazem de forma significativa, visto o asterisco na última coluna, que alguns artigos eles mostram sim que houve perda de peso, que a perda de peso teve um decréscimo na sua variável analisada relacionada a desempenho. Mas muitos artigos também mostraram uma equalização, um resultado nulo em relação a decréscimo de desempenho. Quando nós observamos os trabalhos que apresentam de forma mais significativa esse decréscimo de desempenho, desculpe, eles estão mais relacionados à fadiga do que propriamente força e potência. Então, nós podemos ver, por exemplo, Filiari 2006, ele cita que a partir da perda de 5% em 7 dias, há um decréscimo na sua variável estudada. Então, por exemplo, fatores psicológicos. Outro trabalho, como o Hall 2001 e o Zubac 2020, eles consideram, por exemplo, a fadiga em um circuito ou um protocolo de fadiga. Esses estudos mostram um decréscimo, né, na sua análise analisado para desempenho, mas eles não consideraram força e potência. Quando nós observamos análises relacionadas à força e potência, como teste de Wingate apresentado pelo Artioli, nós não vimos o decréscimo, por exemplo. Quando nós vimos o trabalho do Dusseville, que já foi até comentado no slide anterior, nós também não observamos resultado significativo, decréscimo ou melhora. Então, são respostas interessantes que nós podemos trabalhar, onde, quando esses indivíduos fazem a perda de 3 a 5%, parece não impactar no desempenho e performance. Na potência e na força. Então, diversos métodos de perda de peso são descritos, principalmente desidratação. Além de desidratação, os métodos relacionados à restrição alimentar também são feitos por esses atletas e são até preconizados por dietistas ou professores de educação física ou treinadores que acompanham esses atletas. Eles muitas vezes aconselham, sim, na prática, né? Isso, e nós observamos também nos estudos que isso é feito, que isso é recomendado, e esses estudos eles recomendam a perda de 3 a 5%. E esses atletas, de fato, como mensurado por Horsell, eles relatam que há uma melhora da sua psicológica, né, da sua análise psicológica frente ao adversário quando você faz a perda de peso. O indivíduo que fez essa perda de peso acredita estar mais forte do que o oponente. Infelizmente, nós vimos algumas fragilidades no estudo, onde tivemos muitos artigos que se apresentam com a pontuação mínima para inclusão e 2 artigos que foram excluídos. E nós também trazemos à tona aqui a relação da força e potência, onde não houve decréscimo, mas se nós formos considerar o desempenho a partir de uma análise de fadiga, pode ser que nós tenhamos um decréscimo desse desempenho. Mas com algumas análises relacionadas à força e desempenho, nós podemos relatar que não há um decréscimo quando há uma perda de 3 a 5%, segundo os artigos estudados aqui, nessa revisão sistemática com meta-análise. Então, concluindo, a perda de até 5% do peso corporal em menos de 10 dias parece não ser prejudicial para o desempenho, considerando as variáveis de força e potência, como citado anteriormente. Poucos estudos foram feitos avaliando a perda de peso e as variáveis de desempenho. Nós podemos ver que essas metodologias de análise de desempenho são bem heterogêneas, e isso pode ser que prejudique essa análise de resultados. Sendo assim, é importante, é fundamental que nós tenhamos novos estudos a fim de discutir não apenas as variáveis que citamos aqui de força e potência, mas também outras variáveis relacionadas a desempenho, além de fadiga, fatores psicológicos, para assim que nós possamos ter um melhor estudo e uma melhor asserção ao trabalho junto a atletas de combate.
Era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Boa tarde, bom evento.